Olá, você que nos acompanha, sejam muito bem-vindos para mais esse vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Eduardo Carneiro, já fui obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje eu estou como diácono na Assembleia de Deus e eu gostaria de responder a muitas perguntas de pessoas que falam comigo pelo WhatsApp, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. E como você viu aí no título desse vídeo, o assunto de hoje é as diferenças entre a Igreja Universal, a sua liturgia, a sua programação e uma igreja pentecostal, por exemplo, é exatamente uma igreja como a que eu faço parte hoje. Muitas pessoas perguntam, olha, você gosta da Universal, fala muito bem dela, mas faz parte hoje em um ministério que tem uma liturgia diferente. E eu queria que você explicasse pra gente qual a diferença de uma liturgia para outra e qual a que você mais prefere. Eu já falei aqui diversas vezes a razão pela qual eu saí da Igreja Universal e que depois de muitos anos me reencontrei com Cristo através de um outro ministério, porém ficou a gratidão pelo fato de quando ainda adolescente, ainda muito jovem, encontrei a Cristo na Igreja Universal e comecei a fazer a obra muito pouco tempo depois. E aí está. Qual a diferença entre a Igreja Universal, a sua liturgia, a sua programação, a condução do culto, a condução dos trabalhos e a condução do trabalho que eu faço parte hoje e qual que eu prefiro? Vamos lá. Primeiro, vamos começar pela Universal, que tem uma liturgia muito objetiva. O culto começa dirigido por uma pessoa, que pode ser o pastor, o bispo, ou dependendo do lugar que seja, se for um núcleo ou numa igreja menor, é conduzido por um obreiro, se for um núcleo, ou se for uma igreja menor, por um auxiliar, como foi o caso do Marcelo Roque, que foi auxiliar e se apresenta como se tivesse sido pastor, por exemplo. Ele começa o culto, ele saúda as pessoas, começa a fazer uma oração, canta um louvor e depois ele dá continuidade à programação na Universal, ou falando da campanha que está sendo desenvolvida, ou convidando as pessoas para levantar água, que todos os domingos eles hoje estão pedindo para que leve, para que a pessoa ore e tome aquela água e seja curada, e são muitos testemunhos que são dados e etc. E isso desperta a fé de muitas pessoas a fazer uso desse material e é muito positivo, eu particularmente acho. A água, não todos os outros. E depois ele pede para as pessoas sentarem e começa a fazer a pregação. Depois da pregação tem o momento das ofertas, dos dízimos, das ofertas, dos votos. Depois tem o momento da busca do Espírito Santo, a depender da reunião, porque na Universal, por exemplo, no domingo é um culto mais voltado para quem deseja ser batizado com o Espírito Santo, a pessoa que tem o desejo de conhecer mais da palavra. Nos domingos e nas quartas-feiras, esses cultos são direcionados para essa finalidade. São nesses cultos também que são realizados as Santas Ceias. A Santa Ceia na Universal também é servida para quem é membro da igreja ou de um outro ministério e deseja participar da Santa Ceia. Ela tem uma abertura maior para que as pessoas que se sintam à vontade e desejam mudar de vida venham a fazer parte daquele momento sagrado, o momento mais importante da Igreja de Cristo, inclusive. Isso nos domingos e nas quartas-feiras. Nas segundas-feiras é um culto mais direcionado para quem deseja ter a sua vida financeira abençoada. Nas terças-feiras, antes era a reunião de cura para as pessoas que desejavam ser curadas. Hoje, eu não sei se continua, mas parece que sim. Na quinta-feira tem hoje a terapia do amor. Antigamente era o culto da família, onde as pessoas que queriam orar pelos seus parentes iam nesse culto. E na sexta-feira, o culto da libertação, onde tem todo aquele ritual do tapete de sal, da rosa ungida, etc. E as pessoas manifestam com demônios. E a Universal ficou muito famosa nos anos 80 e 90 por conta da exposição desse trabalho que era feito de libertação. Normalmente no sábado é uma programação mais enxuta, mas ainda tem alguns cultos nas principais igrejas que eles chamam de jejum das causas impossíveis e assim sucessivamente. Então, o culto da Universal basicamente se resume a uma pessoa que começa o culto e termina. O máximo que acontece é o pastor pedir para um pastor auxiliar começar o culto e depois passar automaticamente para que ele dê a continuidade. É o máximo que acontece. Não existe uma outra programação. No meio do culto, que pode ter também, é um testemunho de uma pessoa ou outra que quebra um pouco o gelo daquele culto. Tanto faz ele começar o culto orando, como ele começar o culto cantando um louvor. Mas não existe um engessamento nessa parte. Eles fazem do jeito que eles têm vontade de fazer e é muito bacana. Já na Igreja Pentecostal, na Assembleia de Deus, por exemplo, num culto só, muitas pessoas têm a oportunidade de ir à tribuna, ir ao púlpito e falar com o público. Por exemplo, uma pessoa começa o culto fazendo uma oração. Cantam-se 3 hinos que em algumas Assembleias de Deus são da harpa cristã e em outras igrejas, as mais modernas, da Assembleia de Deus, aquelas extensões
São hinos comuns do dia a dia, com uma banda tocando e cantam normalmente 3 louvores. Depois que termina, alguém vem, dá uma saudação e já dá uma oportunidade para um grupo cantar. O grupo de jovens, as irmãs, os irmãos, as crianças, um grupo do vocal, enfim. E depois, normalmente, outra pessoa dá uma saudação, ou eles falam da parte de dízimos e ofertas, e já se estende até umas 8h30 da noite, por exemplo, é quando vem uma outra pessoa para poder fazer a pregação do culto. É um culto em que mais pessoas participam. Às vezes vem um cantor de fora, canta também. Às vezes tem um jogral, que é aquelas peças teatrais que se desenvolvem nas igrejas pentecostais. E não existe exatamente o engessamento, mas a liturgia é completamente diferente daquela que é feita na Universal. Então, baseado nessas explicações, para quem tem o desejo de saber como é que funciona, quem é da Universal quer saber como é que funciona a Assembleia de Deus, quem é da Assembleia de Deus quer saber como é que funciona a Universal, são basicamente desse jeito. Alguma outra coisa que eu devo estar esquecendo por aqui agora, mas normalmente são dessa forma que são conduzidas. E as pessoas perguntam para mim, você gosta de qual liturgia? Qual que você gosta mais? Sinceramente, eu acho mais objetiva, mais legal, mais eficiente a liturgia da Igreja Universal. De verdade. Eu acho bacana uma pessoa só, no máximo 2, começar o trabalho, concluir o trabalho e fazer com que esse trabalho seja mais dinâmico, mais direcionado, mais objetivo. Um trabalho quando muitas pessoas têm acesso à tribuna, depender de quem venha fazer esse acesso, fazer esse pronunciamento, às vezes quebra um pouco o ritmo que está sendo impregnado. Às vezes uma pessoa está desenvolvendo um trabalho ali, dando uma mensagem muito boa, a igreja está recebendo, e vem uma pessoa cantar o hino é um hino frio, a pessoa às vezes não se prepara, a banda não pegou o hino, a pessoa não aprendeu a cantar, às vezes ela vem dar uma palavra que não tem nada a ver com a palavra que foi dada anteriormente, e meio que oscila no meio do caminho. Portanto, eu particularmente, por mais que esses cultos em que muitas pessoas têm a oportunidade, dá mais oportunidades, no caso, para pessoas desenvolverem o seu trabalho, mas eu prefiro aquela liturgia mais objetiva da Igreja Universal. E o que é que tem de mais eficiente entre uma igreja e outra? Na Assembleia de Deus, por exemplo, a pessoa quando resolve aceitar a Cristo e servir a Ele naquela igreja, para que ele se batize nas águas, ele tem um tempo de preparação, e esse tempo gira em torno de 3 a 6 meses, dependendo da Assembleia de Deus, do local, do estado do Brasil, e ela faz um curso, um mini curso que se chama discipulado, onde ela, em tese, aprende tudo o que um cristão deve fazer na sua caminhada e se prepara para aquele momento do batismo. Já na Igreja Universal, se a pessoa decidir, a partir daquele momento, entregar a sua vida para Cristo e servi-lo ali, ela já pode, se ela quiser, se batizar nas águas naquele exato momento. Mas uma dúvida, qual a forma que eu prefiro? De novo, eu prefiro a forma com que a Igreja Universal faz. E por quê? Nós temos base para isso. João Batista, quando ele pregava o Evangelho, arrependei-vos, 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 e as pessoas se arrependiam, ele batizava na hora. A pessoa não precisava fazer um curso, nem precisava de um tempo para poder entender o que era o Evangelho. O Evangelho era pregado e a pessoa se batizava nas águas e se tornava discípulo de João e depois passou a ser discípulo de Cristo. A mesma coisa aconteceu com Filipe, quando viu um eunuco lendo a Bíblia pela estrada e ele chegou perto do eunuco e perguntou para ele, você entende o que você está lendo? E ele disse, eu não consigo entender porque não tem quem me explique. Filipe explicou o que ele estava lendo para aquele eunuco e ele decidiu entregar-se para Cristo e se batizou também naquele mesmo lugar, naquela mesma hora e não precisou de um tempo de preparação. Portanto, com base nessas 2 passagens, eu particularmente sou a favor de que se a pessoa deseja se batizar no momento em que ela aceite a Cristo, ela se batize. E a contestação a isso de muitas pessoas é a seguinte, mas às vezes a pessoa se batiza na empolgação e depois ela se desvia. Isso é uma decisão da pessoa. Se ela, de fato, aceitou a Jesus, sentiu o Espírito Santo convencê-la do seu pecado e deseja se entregar através da renúncia da sua vida se batizando, ela vai se batizar. Se ela disser que ela precisa de um tempo de preparação para isso, ok, é com ela e Deus. Mas, do mesmo jeito que uma pessoa que pode se batizar na hora, pode se desviar também na semana seguinte, alguém que dura 6 meses fazendo um curso e se batiza depois, também se desvia. A gente tem provas a rodo por aí, pelo Brasil afora, você que está me assistindo certamente tem também. Então, é desse jeito. No caso da Santa Ceia, a Igreja Universal, ela recomenda que as pessoas que devem participar da Santa Ceia precisam se examinar. Como foi falado por Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. E ela recomenda que as pessoas façam esse exame de si mesmo. Se ela tem a condição, se ela de fato deseja mudar de vida, renunciar à sua velha natureza e assumir uma nova postura diante de Deus. Se ela decidir fazer isso e quiser participar da ceia, ela pode participar. Já na Assembleia de Deus, para as pessoas se batizarem, para as pessoas tomarem a Santa Ceia, elas precisam ser batizadas nas águas e estarem em comunhão com Cristo e com a igreja, uma coisa um pouco mais restrita.
A depender da Assembleia de Deus, se a pessoa for membro de um outro ministério, nem tomar a Santa Ceia, eles podem. Qual é que eu prefiro? Mais uma vez, a forma com que a Igreja Universal trabalha. Jesus, quando serviu a Santa Ceia para os seus discípulos, ali do lado dele tinha um que o negou pouco tempo depois, o outro que depois que tomou a própria ceia, foi lá e o vendeu com 30 moedas de prata, e a maioria dos discípulos durante a crucificação de Cristo, que foi muito pouco tempo depois, se esconderam, com exceção de João, que foi com ele até a cruz, e não é à toa que foi o mesmo João que depois foi levado para a ilha de Patmos e teve a revelação do Apocalipse. Então você vê ali que tinham pessoas mais entregues, outras mais ou menos, e outras que estavam desviadas no meio dos discípulos. Portanto, Jesus também não os restringiu de tomar a Santa Ceia, e, logicamente, que isso é extensivo até nós hoje, porque aquilo ali era uma lição do que a gente deveria fazer até que ele viesse, tomar a Santa Ceia, até que Jesus viesse, para que nós viéssemos fazer parte do corpo de Cristo, comendo do pão e bebendo do cálice. Então, diante dessas três afirmativas, as quais eu prefiro a Igreja Universal, muitas pessoas perguntam, e por que você não está na Universal e está na Assembleia de Deus? Aí é que está. Tudo tem uma preparação de Deus, e aqui vai a minha mensagem que eu trago nesse canal aqui desde o início dele. Não existe vida espiritual apenas na Igreja Universal, e muitas pessoas que conversam comigo, elas dizem o seguinte: olha, eu tinha muito medo de deixar a obra, ou de deixar aquele grupo jovem, porque eu não sabia se eu ia me adaptar a uma outra igreja, eu não sabia se eu ia me adaptar a um novo trabalho, uma nova liturgia, que eu já estava acostumada. E, gente, existe sim vida espiritual fora da Universal e outras igrejas. Não existe, aliás, se você sair da Universal e quiser fazer parte de um ministério parecido, existem várias igrejas neopentecostais, inclusive de pastores, que já foram da Universal e desenvolveram um próprio trabalho quando saíram de lá. Ou seja, tem um trabalho parecido, não precisa necessariamente ser um trabalho tradicional, como presbiteriano, adventista, ou batista, ou pentecostal, como Assembleia de Deus. Não, você pode ir continuar fazendo, servindo a Cristo em um ministério parecido com esse. Mas hoje eu me encontro na igreja em que eu faço parte. Essa igreja que eu faço parte, eu tenho algumas atividades, como eu já falei no início do vídeo. Hoje eu exerço a função de diácono, que é um obreiro um pouco... primeiro tem o obreiro, depois o diácono, depois o presbítero, para chegar a ser o pastor. Então eu estaria na segunda escala desse grupo. O que seria um obreiro ou um auxiliar que fosse na Igreja Universal? Então, existe forma de você trabalhar. E muita coisa que eu aprendi na Universal, hoje eu desenvolvo. O fato de ser muito ágil, de auxiliar, de ajudar, de ter uma visão futurista, de trabalhar muito na parte da questão da libertação, da autoridade espiritual, que isso os obreiros da Universal trabalham demais. Então, o meu tempo na Universal, ele acabou lá atrás. E foi muito importante para mim, é por isso que eu reconheço isso. E esse vídeo é importante para você também fazer uma sondagem da sua vida. Inclusive você pode compartilhar esse vídeo com alguns obreiros, com alguns jovens, pessoas que você percebe que está vivendo de forma insatisfeitas por conta de alguma pressão para votar ou para arrecadar cesta básica, ou para qualquer coisa que seja. E que acha que tem medo de sair porque não sabe se vai se acostumar em outro lugar. Acostuma sim. Primeiro você deve pedir a Deus a direção, orar e buscar através do jejum e da leitura da palavra. E com certeza Ele vai direcionar você para que você possa se encontrar e continuar fazendo a obra. Porque a obra, ela não é do homem, ela é de Cristo. E quando você se entrega, você se dedica, você faz a obra de Cristo. Portanto, meus amigos, essa é a mensagem que eu trago nesse canal. Certamente tem muitas informações sobre as liturgias dos dois cultos que eu devo estar esquecendo aqui, mas em essência é basicamente isso aqui. E volto a dizer para você, quer continuar na Igreja Universal? Continue com muito amor. Faça, porque você não está fazendo para o Bispo Macedo nem para a instituição. Você está fazendo para Cristo e pelas almas. Mas se você quer sair da Universal, só não siga as instruções negativas dos caídos na fé, que são esses ex-obreiros, ex-auxiliares, como é o caso do Roque, que se apresenta como ex-pastor, e quando alguém confronta ele, ele fica irado, porque a vaidade dele era exatamente, ou é exatamente, verbalizar que foi pastor, mas nunca foi pastor. E você sabe do que eu estou falando, tem muitas informações sobre isso. Então, faça isso, não siga esses homens, siga Cristo. E você com certeza vai se dar muito bem, tá bom? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima.